Olá pessoal, estamos aqui novamente, mais uma semana, mais um tema, mais uma aula. Na aula passada, a gente conversou sobre o período pré-colonial brasileiro, iniciando aí essa presença portuguesa na América, né? E aí hoje a gente vai falar sobre esse início do povoamento. Na aula passada, vocês vão lembrar que eu conversei com vocês, né, sobre esse início de presença portuguesa. Então, assim, em 1500, que originalmente as pessoas falam, tradicionalmente, melhor dizendo, as pessoas dizem, porque começou a colonização do Brasil e tudo mais, a gente já desconstruiu essa ideia. A gente, inclusive, já trabalhou com esse marco temporal escolhido aí pelos historiadores para dizer que de 1500 a 1530, a gente está falando de um período pré-colonial. E que a partir de 1530, o período que vai se estender aí oficialmente até 1822, que é a data da nossa independência, aí sim a gente vai chamar de período colonial brasileiro, certo? Então a gente hoje vai começar a conversar sobre especificamente tudo que começou a acontecer a partir desse momento aqui, né? Que é o momento da... Não vou nem colocar presença, né? Vou colocar povoamento europeu. Ou seja, estou falando para vocês que a partir desse momento aqui, eu deixo de chamar de período pré-colonial e passo a chamar oficialmente de período colonial brasileiro. Por quê? Porque eu já tenho um projeto de ocupação, tá? De povoar esse território. Então, a gente hoje vai começar a conversar sobre esse projeto que inicia-se nessa primeira metade aí do século XVI. Bom, primeiro temos que entender que, se até então não queriam colonizar o Brasil e a partir desse momento há essa necessidade, temos que entender por quê, né? Primeira coisa, a gente trabalhou no período pré-colonial com esse desinteresse português. E não pensem vocês que a partir de 1530 os portugueses estão super interessados em colonizar o território, em povoar o território. Pelo contrário, esse desinteresse ele vai se manter. No entanto, alguma coisa vai acontecer. E mesmo desinteressados, os portugueses vão entender que é necessário colonizar. Porque se o território não for ocupado por eles, vai ser ocupado por outra potência europeia. Então, visando não perder o território, esse povoamento ele é iniciado, tá? Por quê? Como eu falei, outros povos europeus estão começando a chegar no território brasileiro, sobretudo franceses, tá? Os franceses eram os principais aí nesse momento. Então, como consequência desse processo, é o início da colonização da Terra Brasilis, né? Aí começa a colonização da América Portuguesa. Inclusive, coloquei aqui uma fonte imagética para vocês. Isso aqui é um mapa produzido pelos franceses. Obviamente, esse mapa é super impreciso, não é como os nossos mapas atuais, né? A partir de observação de satélite, fotos de satélite e tudo mais. Isso aqui é um mapa produzido, né, da Baía de Guanabara. Aqui a gente tem a ilha de Villers-Gagnon, hoje, que é uma das ilhas da Baía de Guanabara, onde os franceses estavam fixados, já pensando em iniciar a colonização desse território aqui no Rio de Janeiro, né? E aí isso, inclusive, vai gerar aí um conflito que eu até mencionei na aula passada, mas que a gente vai conversar em aulas mais assim para frente, que é a Confederação dos Tamoios, né? Que vai ser a tentativa de invasão francesa do território do Rio de Janeiro, a expulsão dos franceses pelos portugueses, isso envolve algumas tribos indígenas também. Então esse mapa aqui é só para mostrar que os portugueses estavam observando o Rio de Janeiro, que os franceses estavam observando o Rio de Janeiro, estavam registrando, estavam mapeando, estavam se organizando para essa ocupação. Então essa ameaça que eu mencionei, né, essa presença constante de outros europeus aqui no território, ela é real, como eu disse, sobretudo francesa, tá? E aí, essa colonização, ela começa de fato a partir de um projeto da coroa portuguesa, muito diferente. Um projeto que a coroa pensa do tipo, precisamos ocupar o território sem gastar dinheiro. Vamos lá. Primeira coisa, por que sem gastar dinheiro? Gente, como a gente viu na aula passada, eles não tinham encontrado ouro aqui. O investimento maior da coroa portuguesa no Brasil não era justificado, porque que retorno garantido eles teriam?
só o pau-brasil, não justificava. O pau-brasil, os caras poderiam continuar vindo aqui, extrair o pau-brasil com o auxílio dos índios, voltar e dar prosseguimento a esse ciclo. Então, para a coroa portuguesa querer investir aqui, a gente tinha que ter ouro, a gente tinha que ter alguma parada muito interessante para justificar esse investimento. E não era o caso. Então, o que o rei de Portugal fez? Ele terceirizou esse trabalho, né? Ele ofereceu a nobres portugueses faixas de terra na América Portuguesa. A essas faixas de terra nós damos o nome de capitanias hereditárias. Então, se a gente observar aqui, né, a porção do Brasil que cabia a Portugal, segundo o meridiano de Tordesilhas, né, como a gente já viu, a gente tem esse território aqui, que foi todo loteado, né, não sei nem se eu posso usar esse termo loteado, mas que foi todo dividido em faixas de terra horizontais que iam do meridiano de Tordesilhas em direção ao Oceano Atlântico, certo? Essas faixas de terra, elas iam dividindo o território a partir de limites geográficos, de assim, rios, né, serras, enfim. E cada faixa de terra dessa foi entregue a um nobre português. Bom, primeira coisa, que nobre português ia querer sair da Europa para vir para cá, dominar um território completamente tomado pela natureza, com presença indígena, com toda uma dificuldade? Portugueses de segunda, terceira, quarta, quinta classe. Desculpa, portugueses nobres de primeira, segunda, quarta, quinta classe. O que isso significa? Que não é o nobre primogênito, não é o cara, filho do duque, sei lá, que vai herdar tudo do pai. Quando o duque morrer, ele vai, filho do duque, ele vai virar o próximo duque, vai herdar terra, título, verba, tudo, né? De repente é o segundo, terceiro, quarto filho. É o cara que precisa buscar um espaço para chamar de seu. Então, esse cara teria algum interesse. E mesmo assim, a gente vai ver que nem eles, em geral, tiveram tanto interesse assim, certo? Bom, então, esse slide aqui dá conta disso, né? Só para que vocês saibam, cada nobre português desse recebia um título chamado capitão donatário, né? As capitanias ou donatarias, como também eram chamadas, elas eram hereditárias. Então, quando o capitão donatário morresse, aquela capitania e o título de capitão donatário passavam para o seu sucessor por laço sanguíneo, né? O seu herdeiro. Bem, fracassaram, obviamente, né? Acho que todo mundo já pode imaginar que um negócio daquele tamanho na mão de um cara que nem tinha tanto dinheiro na mão assim, porque não é um herdeiro, não é um grande nobre. Esse cara, ele não vai conseguir ter grana para fazer esse troço se desenvolver, né? Então, vai faltar dinheiro porque o custo envolvido é muito alto, certo? O desinteresse dos donatários também, porque afinal de contas, o que essa terra pode oferecer? Ouro, por enquanto nada. A resistência indígena, a gente não pode desconsiderar, assim, os índios, eles, assim, ao contrário do que uma historiografia tradicional afirma, os índios, eles não deixaram que tudo acontecesse de uma forma muito, muito tranquila, então eles resistiram, tentaram resistir, né, bravamente. A vegetação, a gente entende que tem uma fauna completamente diferente para os portugueses, uma fauna com a qual eles ainda não estão acostumados a lidar, então isso vai dificultar bastante, né? A coroa portuguesa está muito longe para auxiliar, até porque ela não tem projeto de auxílio até então, e o fato do território ser muito grande. Isso tudo junto vai acabar dificultando, né? 90% das capitanias vão fracassar, com exceção de duas. Capitania de São Vicente, que é mais ou menos hoje aí a região da cidade de São Paulo, e a Capitania de Pernambuco, no atual Nordeste brasileiro. Essas duas capitanias, elas vão prosperar, por quê? Porque nessas capitanias inicia-se o processo do ciclo do açúcar, da economia açucareira. Então, por causa disso, primeiro São Vicente, depois Pernambuco, é que essas duas capitanias vão ser as únicas bem-sucedidas, certo? Todas as outras vão fracassar. E aí o rei de Portugal, ele vai precisar inventar alguma coisa, né? Porque se o projeto era ocupar o território e, obviamente, não está dando certo, apenas duas capitanias estão ocupadas, o resto do território está todo vazio, ele precisa arrumar um jeito dessas capitanias darem certo. E o jeito vai ser
Em 1549, a criação do governo geral, né? O Tomé de Souza, ele foi escolhido como o primeiro governador-geral do Brasil. E o que consistia essa solução para que as capitanias pudessem funcionar? Era apenas a presença de um representante do rei de Portugal aqui no Brasil. E esse cara, o governador-geral, ele não vinha sozinho. Ele trazia todo o seu staff, assim, ele trazia toda a sua equipe. Ele trouxe, por exemplo, um cara para cuidar das questões jurídicas, que foi o ouvidor-mor. O ouvidor-mor, por sua vez, também trazia a sua equipe, né? Trouxe também um cara chamado Capitão-Mor, que era o cara que ia cuidar das questões militares, de fronteiras e, sei lá, expulsão dos franceses daqui a pouco, né? E, obviamente, vai trazer mais um, que também vai trazer a sua equipe, que é o provedor-mor. Esse cara vai ser responsável pelos impostos. Agora, presta bastante atenção. Se a gente voltar aqui, nas capitanias, eu não tenho investimento português. Desculpa, eu não tenho investimento da coroa portuguesa. Então, cada capitão donatário cuida da sua capitania. O rei não mete a mão no bolso e por isso ele não cobra nada de você. Você vai cuidar da sua capitania, você vai cuidar da sua, você vai cuidar da sua, e o rei, ele não tem nada a ver com isso. Então, por que ele vai te cobrar imposto? Não faz sentido. No entanto, com o governo geral, o rei coloca a mão no bolso e investe. Eu estou enviando para lá os meus funcionários. Então, eu estou enviando para lá o capitão-mor, o ouvidor-mor, o provedor-mor, toda a sua equipe, todo mundo trabalhava para a coroa portuguesa. Então, agora, pela primeira vez, o rei está investindo no Brasil para auxiliar os capitães donatários a conseguirem realizar o seu trabalho dentro das suas, né, capitanias hereditárias. Como o rei está investindo, ele vai querer algum retorno. Então, ele vai enviar um cara especificamente para o recolhimento de impostos, que é o provedor-mor. Então, isso já caiu algumas vezes, não é muito comum, mas quando aparece povoamento, aparece essa questão, né? Essa questão do aluno compreender que antes, quando era só capitania hereditária, era um projeto particular de alguns portugueses. A partir do momento da criação do governo geral, em 1549, eu já tenho uma participação mais ativa da coroa portuguesa nesse processo. Tudo bem? Então, a capitania escolhida para ser a capital, né, dessa colônia, que abrigava aí o governador-geral, foi a capitania da Bahia de Todos os Santos, meramente por uma questão geográfica, né? Se a gente voltar lá no slide das capitanias, vocês vão perceber que a capitania da Bahia, que está aqui nesse tom meio alaranjado, ela fica mais ou menos no meio, né, de todo o território colonial. Então, era uma posição estratégica. Se desse algum problema a norte ou a sul da colônia, o governador-geral com toda a sua equipe estava mais ou menos centralizado aí. Então, seria uma posição interessante para que esse auxílio pudesse ocorrer, certo? Bom, obviamente que para auxiliar as capitanias hereditárias, né, a gente tem a aplicação aqui na colônia, a partir de 1536, né, de uma lei que já existia lá em Portugal desde a Idade Média, desde o século XIV, ela foi criada em 1375, né, chamada Lei de Sesmaria. Inclusive, a gente tem ela aqui, um exemplo, né, da criação da Sesmaria de Santana. E o que, afinal de contas, era uma sesmaria? Sesmaria era um lote de terra, era um pedaço de terra dentro, aqui no caso brasileiro, que é o que nos interessa, dentro da capitania, né? Então, o capitão donatário, na impossibilidade de fazer toda aquela terra produzir, o que ele fazia? Ele simplesmente, né, permitia que alguém, que a gente vai chamar de sesmeiro, ocupasse um lote dessa capitania inteira, que é chamada de sesmaria, e fizesse aquilo ali produzir também, né? Então, muitas sesmarias vão virar grandes fazendas, né? E isso vai favorecer aos ciclos econômicos, porque a impossibilidade de apenas uma família fazer um negócio inteiro daquele tamanho, uma capitania inteira prosperar, é uma loucura, né? Então, a sesmaria, ela veio para viabilizar isso. O sesmeiro, ele não podia vender a sesmaria, ele não podia alugar, e ele tinha a obrigação de fazer a sesmaria produzir.
a terra precisa ser cultivada, certo? Senão ele acabava perdendo o direito sobre aquela sesmaria. É claro que, como que ele pagava, né, ao capitão donatário? Com uma porcentagem do lucro, com uma porcentagem da produção, certo? Falando ainda de capitanias hereditárias, a gente precisa mencionar aqui dois documentos que vão ser super importantes aí para todo capitão donatário, tá? Cada capitão donatário recebia, assinava, né? E esses documentos eram registrados. A gente tem a carta de doação e a gente tem o foral. São dois documentos que lidam especificamente com a doação de capitania hereditária. Carta de doação era mais ou menos hoje, para a gente, aí uma escritura, né, que diz que você tem a posse sobre aquele território, sobre aquela casa, né? É um documento que diz, a capitania é sua, você tem poder hereditário sobre ela e ponto final. Basicamente isso, o nome é autoexplicativo, né, carta de doação. Agora, o foral é um pouquinho mais complexo. É um documento que trazia direitos e deveres do capitão donatário sobre essa capitania. Então, assim, obviamente, o cara tinha muito mais deveres do que direitos. Direito é o seguinte, você tem direito de morar aqui, você tem o direito de trabalhar nessa terra. Agora, os deveres eram o seguinte, você não pode vender a capitania, você não pode alugar a capitania. Se a capitania é sua, como está escrito lá na carta de doação, ela tem que se manter sua ou de sua família até o final. Se você desistir dela, ela volta para as mãos da coroa portuguesa e a coroa portuguesa vai doá-la a outro nobre, a outra casa nobre portuguesa. Você, para continuar se mantendo capitão donatário dessa capitania, e esse era o principal dever, você tem que produzir nessa terra. A terra não pode ficar à toa, não pode ficar improdutiva, certo? Porque para o rei de Portugal, o grande lance era esse. Se você produz, você ocupa. Se você não ocupa com gente, você ocupa com plantação, você ocupa com alguma atividade econômica. Se o objetivo das capitanias era justamente esse, ocupar o território, então os deveres vão sempre girar em torno disso. O território precisa estar sempre ocupado, certo? Então vamos dar prosseguimento aqui. A organização política da colônia, né, conforme o tempo foi passando, tudo isso foi se tornando um pouco mais complexo, né? Então, sobre todos, eu vou ter o representante do rei de Portugal, que é o governador-geral. Abaixo dele, como eu mencionei, provedor-mor, ouvidor-mor e capitão-mor, com aquelas funções respectivas que nós já vimos, né? Juntamente aqui, eu só coloquei para baixo, mas se vocês perceberem, está em pé de igualdade, tanto esses que eu vou mencionar agora, quanto os funcionários que chegaram com o governador-geral. Eu tenho os donatários das capitanias hereditárias e os governadores das capitanias da coroa. Algumas capitanias a coroa vai tomar para si, porque nobres portugueses não vão de fato se interessar por todas elas, nem com a criação do governo geral, então algumas a coroa vai precisar organizar sozinha, né, como um empreendimento particular do rei, tá? E abaixo, né, dessa última parte, dos capitães donatários e dos governadores das capitanias da coroa, eu vou ter as câmaras municipais. Não é todo local que recebe uma câmara municipal. Para uma vila ou um vilarejo tornar-se digna, né, de receber uma câmara municipal, ela tem que ganhar o status de vila. Então, uma localidade, uma comunidade cresce e atinge um número tal de habitantes, ganha status de vila e aí recebe sua própria câmara municipal. Quem fazia parte dessas câmaras municipais? Os chamados homens bons. Isso é um termo da época que a gente acaba utilizando, né, até hoje. Quem eram os homens bons? Donos de terra, donos de escravos, né, cristãos, dignos desse título. Então, a gente segue aquela linha de sociedade patriarcal, cristã, católica, toda aquela construção de um homem, é claro, homens, obviamente, acho que eu não precisava nem mencionar, né? Homens que seguem toda aquela linha
né, patriarcal mesmo, de merecimento, de o exemplo da sociedade, né, onde a gente começa a construir essa mentalidade, né, de o homem cristão, católico, dono de terras e de escravos, cheios de posses, né, ser exatamente o exemplo da sociedade e merecedor desse cargo. Então, esses homens bons, o próprio termo já diz, né, homens bons. Bons para quê ou para quem, né? Para o que a sociedade da época entendia como correta, né, e exemplar. Então, esses caras, eles vão receber esse título e eles vão ser os responsáveis pela criação de leis, né, que vão organizar aquela pequena comunidade. São leis locais, como se eles fossem vereadores numa Câmara Municipal. Eu acho que a relação que a gente pode fazer é essa, né? Vereadores que legislam, ou seja, que criam, aprovam ou reprovam leis que vão nortear aquele município ali, né? São leis que lidam com coisas menores, com coisas, né? Eu não vou dizer aqui de menor importância, porque não é bem isso, mas que lidam com aspectos que norteiam especificamente aquela pequena comunidade, certo? Então, seguindo aqui, a gente vai ter que falar um pouquinho dos indígenas, né? Porque eu tô falando o tempo inteiro de que, os portugueses chegaram, os portugueses fizeram isso, capitania hereditária, governo geral, não sei o quê. Tá, e os indígenas, no meio disso tudo, resistiram. A gente já até falou um pouquinho, agora a gente vai aprofundar um pouco mais. Resistiram. Agora, eu acho que eu como aluna, eu sempre tive essa dúvida. Eu não sei se isso está passando pela cabeça de vocês também, ou se isso já passou em algum momento. Como é possível que um grupo, não é um grupo grande, é um grupo pequeno, um grupo reduzido de portugueses, tenha sido capaz de colonizar e de povoar um território inteiro com 100% da população desse território, que são os nativos? Como foi possível que os portugueses tenham conseguido vencer essa disputa? É claro que aqui, na aula de hoje, a gente está falando do embate entre portugueses e indígenas brasileiros. Só que tudo isso que eu vou falar agora vale para qualquer tipo de colonizador europeu, em qualquer região da América. Então, eu posso estar falando dos espanhóis, eu posso estar falando dos holandeses, dos franceses, dos ingleses. Onde houve tomada de território, existiram todos esses aspectos que a gente vai mencionar agora, né? Como foi possível que os europeus tivessem conseguido vencer essas guerras de conquista do território? Bom, existem alguns fatores que explicam isso e eu vou mostrá-los agora para vocês. Antes de tudo, a gente tem que falar na superioridade tecnológica. Esses dois fatores a gente pode relacioná-los assim, superioridade tecnológica e bélica. Lembrando que a palavra bélica vem da palavra latina bellum, que significa guerra, né? Então, bélico é tudo que se refere à guerra, tá? A superioridade tecnológica vai também completamente estar inserida na superioridade bélica, porque pensa comigo, os caras tinham arma de fogo, né? Especificamente falando dos indígenas brasileiros, os caras tinham, sei lá, os indígenas brasileiros não tinham a metalurgia, então os caras vão ter lança de madeira com a ponta de pedra, flechas, até flechas envenenadas, flechas flamejantes e tal, mas, pô, com uma arma de fogo, mesmo que seja um arcabuz, né, que é uma arma bastante arcaica, né, onde, sei lá, dá um tiro por vez, você dá um tiro, tem que encher o cano de pólvora de novo para atirar novamente, mesmo assim, ainda havia uma superioridade tecnológica e bélica com relação aos europeus, né? Quer dizer, dos europeus com relação aos indígenas. A contaminação de doenças também. A gente está vivendo hoje um momento, assim, de intenso contágio, né? Pensando aí nesse coronavírus e tal. É por isso que a gente está tendo essa aula aqui diferente, né? Através aí da tela do computador, do celular de vocês. Porque a contaminação de doenças é um negócio que nos coloca refém em muitos momentos. Nós hoje somos reféns desse contexto. Então, assim, você imagina os indígenas nesse momento, né, recebendo os europeus que traziam vírus, bactérias, sei lá, doenças em geral, doenças que o organismo do indígena não conhecia, né? Então esse contágio se tornou fatal, né?
assim, a contaminação era muito, muito rápida, então muitos indígenas morreram com um simples resfriado, assim, virava uma pneumonia, uma tuberculose muito, muito rapidamente no organismo, desprotegido do indígena, certo? A presença de cavalos é muito interessante, né? Os cavalos, eles não são animais provenientes da América, e os europeus, quando trouxeram esses cavalos para cá, eles assustaram os indígenas, né? Porque o cavalo é um animal grande, né, que assusta, principalmente sendo um animal desconhecido. É um animal que dá ao soldado que está sobre ele velocidade, que dá ao soldado também uma visibilidade muito mais interessante do campo de batalha, né? O cavalo, ele pode proteger quem está sobre ele das flechas, por exemplo, que vinham dos indígenas. Então o cavalo acabou se tornando uma arma de guerra muito interessante para os europeus também, que deu a eles mais em vantagem. Uma outra coisa interessante é a gente entender que essas tribos indígenas, elas não eram unidas. Nem todas. Existiam algumas tribos irmãs e existiam também tribos inimigas, né? Então, se os portugueses percebiam que a tribo A é inimiga da tribo B, o que os portugueses vão fazer? Bom, eu quero detonar agora, é mais interessante para mim, estrategicamente falando, acabar com a tribo A. Então, eu vou fazer uma aliança com a tribo B para, junto com a tribo B, detonar a tribo A. Depois que a tribo A for eliminada, aí eu posso detonar a B também. Tudo bem. De qualquer forma, a ausência de alianças entre tribos indígenas, isso acabou facilitando a aliança dos portugueses com algumas dessas tribos. E aí tornou os portugueses um pouco mais fortes também. E a questão da aculturação, né? Quando você nega a cultura do outro e convence o outro de que a tua cultura é superior e o cara começa a concordar com você, você cria entre você e o outro uma relação de identificação. Então, conforme, por exemplo, a Companhia de Jesus, né, a gente não falou disso ainda, a gente falou, na verdade, na aula passada, né? Quando a Companhia de Jesus, ou seja, quando o trabalho dos padres jesuítas começou a ser realizado aqui no Brasil a partir da vinda do governador-geral, né, a partir de 1549, os indígenas começaram a se tornar um pouco mais, como eu posso dizer, um pouco menos, eles resistiram um pouco menos, eles se tornaram um pouco mais compreensivos com os portugueses, né, e foram começando a falar português, foram começando a aprender a escrever, né, e a ler em português e tal, e foram começando a ser cristianizados, e toda essa aura, né, que vai começar a envolver o indígena, vai fazer com que esse indígena, além de ser aculturado, ele vai meio que se bandeando para o lado do português, né? É claro que isso não era fácil, não era rápido e não acontecia de uma forma muito pacífica muitas vezes. Porém, muitos indígenas aculturados acabaram se deixando dominar mais facilmente por conta disso, por conta dessa identificação cultural que começou a ser construída, certo? Então, esses são os fatores principais que explicam como que os europeus conseguiram dominar os nativos da América, mesmo os nativos estando em maior número, certo? Bom, como a gente conversou, né, essa questão toda da dominação europeia, e a gente precisa discutir dois termos que às vezes aparecem em prova, são termos que os antropólogos trazem, os sociólogos trazem, os historiadores trazem, então são termos que podem estar presentes dentro de uma fonte primária, por exemplo, ou de uma fonte primária não, mas uma fonte secundária que vocês podem encontrar na prova, né? Uma fonte histórica. Etnocídio, que é a questão do extermínio da etnia, né, indígena, quase extermínio na verdade, aos fatores que nós apresentamos anteriormente, e a etnogênese, que é a questão da aculturação. Então, o etnocídio aliado à etnogênese, em resumo, são exatamente os fatores que fazem com que, né, esses indígenas tenham sido dominados dessa forma. Então, só para a gente olhar aqui os termos, etnocídio, quase extermínio de sua etnia devido aos fatores apresentados no slide anterior, e a etnogênese, a submissão da cultura indígena à cultura europeia, chegando ao extremo,
da aculturação. Agora, é muito interessante também a gente contextualizar um pouco isso, problematizar. A ideia que a gente tem, se são os portugueses que dominam os indígenas, que vencem essas guerras de conquista, afinal, estamos agora, nesse momento, falando português, né, trajando vestimentas e tudo mais. Então, a gente entende que o modelo de dominação portuguesa venceu pela sociedade que nós temos hoje. Mas, aí vem a minha contextualização. A gente não pode achar que a aculturação foram os portugueses derramando a sua cultura sobre os indígenas e os indígenas não influenciando os portugueses em nada. Então a gente tem que pensar nisso. Há uma troca cultural? Sim. Por mais que o projeto português de dominação tenha sido bem sucedido, a gente não pode dizer que os portugueses também não receberam algum tipo de influência cultural indígena, porque isso sim aconteceu. Né? Algumas práticas, algumas atitudes nossas vêm dos indígenas, algumas palavras, até na língua portuguesa, a gente tem algumas nomenclaturas que vêm dos indígenas também, né? Do Nhengatu, do Tupi-Guarani, etc. Tudo bem? Então, só para a gente pensar, não estou falando que o projeto indígena venceu. Não, o projeto português venceu. Isso é um fato, né? Mas a gente não pode desprezar a influência da cultura indígena na nossa sociedade hoje. E nem nos portugueses da época também. Os portugueses voltavam para Portugal com algumas influências indígenas, obviamente, certo? Beleza. Agora, falar um pouquinho para a gente concluir a aula de hoje sobre essa organização econômica da colônia, né? Já que a gente já tem governador-geral, a gente já tem capitanias produzindo economia açucareira, a gente precisa conversar um pouquinho sobre isso aqui, né? Pensa comigo, qual é a vantagem para Portugal de ter uma colônia? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o Brasil vai se tornar uma colônia de exploração. Ou seja, Portugal vai explorar o Brasil para tirar lucro disso, algum proveito, né? Então, a colônia vai ser o Brasil, a metrópole vai ser Portugal. E algumas obrigações comerciais vantajosas apenas para Portugal foram estabelecidas, né? A gente pode resumir essas obrigações com um termo chamado pacto colonial. A palavra pacto parece até que as duas partes envolvidas estão em acordo, né? Na verdade, a colônia era obrigada a fazer parte desse pacto porque era dominada pela metrópole, que no caso é Portugal. Como é que funcionava esse negócio? O pacto colonial significa um monopólio, o exclusivo comercial entre colônia e metrópole. Como assim, Raquel? Bom, tudo que a colônia precisasse comprar, todos os produtos manufaturados, aqui eu não posso falar ainda maquinofaturados, lembrando que a indústria vem só no século XVIII, a gente ainda está no século XVI, né? Bom, isso aqui vai durar a colonização inteira, né? Mas de qualquer forma, nesse primeiro momento, manufaturados. Tudo que a colônia precisava, sapato, roupa, mobília, ferramenta de trabalho, qualquer coisa, tinha que vir de Portugal. Portanto, era terminantemente proibido a produção desses artigos aqui no Brasil. Terminantemente proibido, porque, obviamente, se o brasileiro pudesse produzir seu próprio sapato, ou se algum brasileiro pudesse produzir sapato e vender para outro brasileiro, é claro que você não vai comprar das mãos dos portugueses, né? Então, se você proíbe a produção, você obriga o cara a comprar de fornecedores que vinham de Portugal, né? Das mãos dos portugueses. E, obviamente, o preço ficava lá em cima, porque aí o cara conseguia lucrar. Afinal, o monopólio serve para isso, né? Para ter um lucro bem maior. E todos os recursos naturais, ou subprodutos desses recursos naturais, como o caso do açúcar e tudo mais, que fossem produzidos na colônia, só podiam ser vendidos para comerciantes portugueses, né? Então, a gente tem um monopólio na venda e tem um monopólio na compra. Assim, incrivelmente, Portugal lucrava até quando comprava. Então, assim, era uma parada absurda, o lucro era, assim, incrível, enorme, estrondoso, assim, porque isso justificava manter uma colônia de exploração, o lucro exagerado, né?
O cara que produziu o açúcar não podia vender para outra pessoa, só podia vender para comerciantes portugueses. Então, o preço que o comerciante português estabelecia, se o cara quisesse vender aquele saco de açúcar, ele vai ter que se submeter àquele preço ali, certo? E isso faz a gente pensar em algumas coisas, né? Isso faz a gente pensar que o senhor de engenho brasileiro, por exemplo, né? Ele não vai ser exatamente podre de rico, como a gente às vezes imagina. Ele vai ter grana, é claro, vai comprar escravo, não sei o quê, mas se ele pudesse fazer aquela atividade sem o Pacto Colonial, ele seria muito mais rico, né? Ele lucraria muito mais. E uma outra coisa que faz a gente pensar também, que alguns historiadores acabaram levantando essa questão nos últimos 10, 15 anos, né, foi o seguinte. Olha só que interessante. As casas dos ricos, né, da elite do Brasil colonial, eram casas muito mal equipadas. Por quê? Os caras não tinham acesso às coisas. Então, muitas vezes, os caras vão dormir em redes. Olha a influência dos indígenas, né? Os caras vão dormir em redes, vão dormir em esteiras. Porque, às vezes, para o comerciante português, não valia a pena, por exemplo, trazer uma caravela cheia de cama para vender. O lucro não ia ser tão interessante. E o cara não podia produzir nada. Então, você entra dentro de uma casa do Brasil colonial, século XVI, século XVII, antes do ciclo do ouro, a parada é meio... Faltam muitos elementos de uma casa opulenta que a gente geralmente tem em mente, tá? Isso justifica, por exemplo, a análise de algumas pinturas feitas na época, onde você vê uma casa de um cara lá do Brasil colonial, você sabe que o cara é elite, o cara tá cheio de escravo, mas você vê um negócio meio arcaico e tudo mais. É assim mesmo, tá? Então vocês não caiam nessas armadilhas aí, não. Bem, uma outra coisa interessante é o seguinte, e aí pra gente concluir a aula de hoje, falar dessa questão específica. Apesar do monopólio, apesar do pacto colonial, apesar da proibição de que o colono ele não pode produzir nada, existe uma exceção. Algumas mercadorias que não iam vir de Portugal de nenhum jeito, por quê? Porque essas mercadorias não existiam em Portugal e eram super importantes aqui no Brasil, essas mercadorias podiam ser manufaturadas. Mercadorias de pouca lucratividade, por exemplo. Eram mercadorias que visavam especificamente o trabalho escravo. Então, artefatos de tortura para o escravo, vestimenta para esse escravo e também muitas ferramentas de trabalho não iam vir de Portugal. Então, assim, o rei de Portugal sabia que sem aqueles elementos o trabalho não ia rolar. Então, ele permitia, ele abria essa exceção. Até porque, para o rei de Portugal não ia fazer muita diferença, porque não eram artigos muito lucrativos, entendeu? Então, a gente tem essa exceção aí, essa raríssima exceção. Vocês vão receber esses slides no grupo e eu vou até mostrar aqui para vocês onde isso aparece, né? Deixa eu ver aqui. Ó. A colônia era proibida de produzir quaisquer produtos manufaturados, com exceção dos artigos que se destinavam aos escravos. Aí eu dei os exemplos. Artefatos de tortura, ferramentas de trabalho. Aqui são só exemplos, mas a gente também tem alguns outros, né, que envolviam a vida ali do escravo, como vestimentas. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula, né, sobre povoamento, início do povoamento, início da estruturação da colônia brasileira, né, da colônia Brasil, melhor dizendo, da colônia portuguesa, né, espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou enviar uma lista de exercícios para vocês treinarem e a gente se encontra na próxima aula.